Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha de física. E você, se não está inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva, ative os sinos de notificação para saber sempre que uma nova aula estiver vindo. Tá? Não deixe de curtir, compartilhar e comentar para que eu possa sempre estar levando vídeo para poder te ajudar e ensinar física. Bem, a aula de hoje é sobre este cara, Arquimedes de Siracusa. Quem nunca ouviu falar dessa história em que ele, desafiado entre aspas, né? Mas pelo rei Herão, a descobrir se uma coroa era ou não de ouro, mergulha numa banheira e de repente sai correndo pela rua gritando Eureka. Por que ele fez isso? Qual é a relação com a banheira? Se você não conhece essa história e muito menos o teorema de Arquimedes, vem comigo para aprender um pouco sobre isso. Já iniciamos nossa aula pelo próprio teorema de Arquimedes. Arquimedes, como vocês viram na abertura, né, ele cria então esta ideia partindo de entrar dentro da banheira, não foi isso? Então aqui a gente tem uma ilustração para ficar mais clara a ideia. Eu tenho um recipiente completamente cheio de um determinado líquido. Neste recipiente vou jogar um corpo dentro dele. Ao jogar um corpo, vamos aqui então colocar mais uma vez um cilindrozinho. O que Arquimedes identificou? Que quando este corpo aqui entrar, a quantidade de fluido que vai cair do recipiente representa o volume do corpo. Então, mergulhe um corpo, o líquido pode subir, né, elevar o nível, ou completamente cheio, ele pode cair. Esta foi a grande sacada de Arquimedes que fez ele, então, correr pelas ruas e tal. Lógico, né? Não há um fato comprovado, mas é a história que vem se contando. O importante é entender o seguinte: se todo esse líquido que cair, ele for recolhido, vamos então colocá-lo aqui dentro, ó. Recolhemos esse líquido, colocamos dentro de um potinho, ok? Tá aqui, todo o líquido que caiu, derramou, coloquei aqui e venho e meço a sua massa. Então aqui nós vamos ter uma massa de líquido e eu vou colocar um nome para ele, deslocado. Porque não precisa necessariamente cair, como eu falei para vocês. Se tivesse pela metade, eu colocasse o objeto e o nível se elevasse, eu ia ter uma porção que se elevou, uma porção que se deslocou. Então a nossa balança aqui, ó, ela vai estar fornecendo isso, a massa de líquido deslocado. Então o teorema diz que quando um corpo estiver total ou parcialmente, já que ele pode estar uma parte dele para fora, o importante é o que está lá dentro, né? Então, total ou parcialmente imerso em um líquido ou fluido, em equilíbrio, né, o nosso equilíbrio estático, fluido homogêneo, sob a ação do campo gravitacional, ele vai então receber a ação de uma força feita por este líquido sobre ele, e aí para o teorema de Arquimedes, essa força tem que ser vertical e com sentido para cima, ascendente, ok? E a intensidade dessa força tem a ver com essa porção deslocada. No nosso teorema, a força de empuxo, que aqui eu represento por E, tem que ser igual ao peso do líquido deslocado. Então, este é o módulo do nosso empuxo, a intensidade. O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então eu pego essa massa de líquido deslocado e multiplico pela aceleração gravitacional, como vocês já conhecem.
Isso daqui é o empuxo, tá caindo tudo. Tá lá, ó. Importantíssimo então saber. Esta é a ideia geral atrelada ao Teorema de Arquimedes. Agora, como chegar, né, numa equação matemática para cá? Por isso do nosso teorema. Vamos então para uma demonstração disso. Vamos para a demonstração aqui então de como é que vai ficar o nosso Teorema de Arquimedes e a equação que nós utilizaremos. Bem, então a ideia aqui é o seguinte. Imagine um corpo que vai ficar totalmente submerso e aqui ele esteja em equilíbrio no fluido para ficar parado para a nossa análise. Bem, como a gente já sabe, principalmente do Teorema de Stevin, se você está chegando hoje aqui no canal, eu vou deixar para você um card e ao final também coloco, né, uma guiazinha para te levar o link direto lá para a aula. Mas, vamos lá, ó. O Teorema de Stevin diz o seguinte, ou Stevin, né? Que a pressão que eu tenho num ponto dentro de um fluido, ela vai mudar com a profundidade que eu estiver. Então, como eu tenho aqui um corpo, eu deixei no bidimensional, mas pense tridimensionalmente, um cubozinho ali, ok? Então, nós vamos ter pressões sendo exercidas na face de cima, na face de baixo, na face lateral, na outra face, na face da frente e na face de trás. Beleza? Note que ao redor dele, as faces da frente e de trás e a das laterais vão ter o mesmo comportamento, tá? Então a gente só vai analisar esta face aqui. Bem, se a gente parar para pensar que a pressão que o fluido faz nessa face é pressão por área, esta pressão tem o seu valor mínimo nessa extremidade e máximo na extremidade de baixo, porque ela vai aumentando com a profundidade. Veja bem, ó, ficando então assim as forças atuantes nessa face lateral. Essa distribuição das forças nesta área gera uma pressão. Então a gente chama esse espectro aqui, ó, que eu fiz, de diagrama de pressão ou prisma de pressões. Note que se eu olhar para o outro lado agora da face, eu vou ter a mesma coisa. Por que que eu tenho a mesma coisa? Pois os pontos sendo os mesmos ali na análise, ó, eu tenho a mesma pressão porque eu tenho a mesma profundidade dos dois lados, ok? Se a profundidade é a mesma que eu tenho conforme eu vou descendo no corpo, a pressão é a mesma, a força dos dois lados é a mesma. Basta só pensar, quando a gente mergulha um corpo em um fluido, em um líquido que está em equilíbrio, está em repouso, o corpo ao cair, ele não cai indo para os lados, ele cai em linha reta. Mesmo que o corpo você coloque no fundo e ele suba, ele não sobe fazendo esse tipo de movimento. O movimento de subida é em linha reta, porque as forças laterais de um lado anulam as forças laterais do outro. Pense, nós temos um conjunto de forças. Eu vou transformá-las em uma única, a força resultante, que vai estar empurrando o objeto para a esquerda. Do outro lado, conjunto de forças resultantes empurrando o objeto para a direita. Como as forças são iguais, vetores em sentidos opostos aplicadas em um corpo único se anulam, já que elas apresentam a mesma intensidade. Ficou claro isso? O porquê o objeto desce ou sobe? Forças nas laterais, assim como na frente e atrás, né? Tudo é igual ao redor do corpo, não permitem com que ele mude de posição. Se tiver alteração, é porque o fluido não é estático. Se a pressão de um lado for maior que do outro, é porque o fluido já está em movimento. Isso é dinâmica de fluidos. Ficou compreendido? Bem, vamos agora analisar então a face de cima e a face de baixo. Na face superior, eu olho neste ponto a minha pressão. Então, neste ponto, aquela pressão gera uma força, né? Porque eu estou aplicando numa área. Se eu olhar no ponto oposto, o que a gente verifica? A área é a mesma, regrinha de Stevin. Pressões no mesmo nível são sempre iguais. Então, aqui, ó, nós temos pressões
de mesma intensidade. Então, ó, prisma de pressão trapezoidal, prisma de pressão retangular. É muito comum a gente analisar esse tipo de situação, principalmente nas engenharias, né? Eles chamam de carga, né? O que está sendo feito sobre o corpo. Bem, agora na parte de baixo aqui, a pressão também é uniformemente distribuída, só que eu estou numa profundidade maior que a face de cima, ó. Então a gente passa a ter uma pressão maior que lá em cima. Porém, mesmo nível, mesma pressão, ó. Pressão uniformemente distribuída. Então é assim que a gente distribui as pressões no corpo. Cria-se o prisma de pressão. Tá claro isso para todo mundo? Maravilha. Se de um lado e de outro as forças são iguais nestas resultantes e o corpo então não oscila, essas aqui já são diferentes. Eu tenho um conjunto de forças empurrando ele para baixo, um conjunto de forças empurrando ele para cima. O que nos gera duas forças, ok? Então eu vou fazer agora em laranja. Talvez fique um pouco cheio. Melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e agora transformar tudo em um único vetor. Lembrando que esses dois vetores dão 0 e esses são diferentes. Vamos lá que eu vou apagar e pôr os vetores como um só, o resultante. Bem, então ficou assim, ó. Esta força, vamos chamá-la, sei lá, de F1. E esta força, vamos chamá-la de F2, só para poder dar nome, beleza? E volta a analisar. As laterais de mesma intensidade, sentidos opostos aplicadas no mesmo corpo, se anularam. Essas duas forças, iguais, de intensidades diferentes, o módulo da força F1 é maior que o módulo da força F2. Lembra? O módulo do vetor. Então, como a F1 é maior que a F2, nós vamos ter uma força resultante apontando para cima. Esta força resultante que aponta para cima recebe uma simbologia E, denominada empuxo. Portanto, o nosso empuxo é igual à diferença das forças produzidas pela pressão. Então, o que é o empuxo? Arquimedes disse que é o peso de líquido deslocado. Legal. Mas agora a gente sabe que ela é a resultante das forças de pressão. Ok? Então as forças de pressão que um fluido exerce são diferentes nessas faces horizontais. A diferença dessas forças é o nosso empuxo. Mas vamos lá. E como é que a gente sabe quanto vale esta força? Segundo acabamos de ver, é devido à pressão. Então é pressão 1 vezes a área menos a pressão 2 vezes a área. Tranquilos isso? Como a área, opa, aqui é um vezes, né? Como a área ela é comum, então eu vou deixar a área em evidência. Então teria P1 menos P2 vezes esta área. Tá claro para todo mundo? Se lembrarmos de Steven ou o nosso Steven, enfim, como já falamos na outra aula, pronúncia aí fica a forma com que aprenderam. A pressão do nível mais baixo, que é a nossa P1 menos a nossa pressão 2, a diferença de pressão era μg e uma diferença de altura h. ΔP é μgh. Bem, o que seria este h? Vamos pegar aqui em verde, ó. Seria do nível, eu tenho um H2, e do nível eu tenho um H1. Estão enxergando ali cada um destes Hs? Pois bem, deixa eu arrumar meu toque. Eu tenho um pequeno toque com quadro. Então o que vai ser o nosso ΔH? Ele seria esta relação de H1
com o H2, tá claro isso? Bem, mas viram que P1 menos P2 está aqui, ó, fazendo a substituição. O nosso empuxo, ele é μ G delta H vezes A. E olha bem, metros, que é o delta H, que é a altura do nosso corpo, vezes a sua área. Altura vezes área nos dá um volume. Bem, o mais importante, o volume foi o volume do corpo. Tá claro isso? Que no caso é todo o volume de líquido que poderia sair, né? Então nós temos aqui, vamos colocar assim, que o volume imerso é igual ao volume do corpo. O que do corpo tiver lá dentro é o que vai sair. Então é no caso dele totalmente lá dentro. Se parcialmente dele tivesse, metade dele está lá fora. Bem, nós temos o empuxo do ar, que é muito pequeno em relação ao puxo da água devido à massa específica, então a gente acaba desprezando. Então a gente só tem que o empuxo estaria associado com a parte imersa. Então a gente estaria calculando só o empuxo do líquido. Então qual é o empuxo do líquido sobre ele? Desprezando o empuxo do ar. Se considerar o empuxo do ar, ele é muito pequeno. Enquanto a água tem 1000 kg por metro cúbico, o ar tem aproximadamente 1 kg por metro cúbico. Então é bem desprezível. Mas o importante é entender que o empuxo está associado com a porção imersa. Totalmente imerso, o volume é igual. Então nós podemos escrever que o empuxo é a densidade do seu líquido, beleza? Vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume que está imerso. Muitos chamam de volume de líquido deslocado. Não foi isso que eu coloquei? Peso do líquido deslocado? Bem, essa é a nossa equação do empuxo. Mas guarda aí, guarda aí. Nós sabemos que a massa específica de um líquido, de uma substância, é a massa vezes o volume desse líquido. Olha bem, μ vezes o volume. μ vezes o volume daria, então, a massa de líquido vezes a gravidade. Bem, o volume imerso é o volume do corpo, que a gente pode falar que é volume de líquido deslocado. Ok? O que ele conseguir deslocar. Então, como isso aqui é o líquido deslocado, podemos dizer então que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Tá aí. Provado para vocês o teorema de Arquimedes, que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, por meio desta relação. Bem, isso chamamos de fluidos, líquidos, né? Homogêneos, que a gente trabalha bastante. Se ele tiver parte num líquido e parte no outro, você vai ter o empuxo da parte submersa num líquido, com o empuxo da parte submersa no outro, mas isso a gente vê em exercícios. O mais importante saber é que este empuxo que estamos considerando, o empuxo que estamos considerando aqui é empuxos, não escrevi, mas são arquimedianos, que obedecem à equação de Arquimedes. Existem os empuxos não arquimedianos, mas esse você acaba vendo no vestibular militar ou você acaba vendo em cursos universitários. Se você tiver interesse em conhecer, deixa um comentário aí para mim. Professor, eu quero saber um pouco mais sobre fluidos não arquimedianos, sobre os empuxos não arquimedianos, que eu crio uma videoaula para vocês, beleza? Então deixa um comentário caso tenha interesse. Dê aquele seu print e vamos agora para algumas aplicações do empuxo. Nossa primeira aplicação é o flutuador. Bem, o nome já é bem evidente, né? A questão do corpo ser capaz ou não de flutuar. Então eu coloquei 3 casos para a gente analisar o que acontece. No nosso primeiro caso, nós vamos analisar 2 forças importantes. A primeira força é a força peso do nosso corpo e a força de empuxo atuando sobre ele. Lógico que nos 3 casos faremos a mesma situação, ó. Então aqui nós temos o peso, não vou mais colocar corpo porque eu já coloquei no de cima.
aqui para cima o empuxo, no próximo corpo para baixo o seu peso, para cima o empuxo. O que aqui pretendemos analisar neste momento é o seguinte: esse nosso primeiro caso, o que acontece, né, se o módulo do empuxo for igual ao módulo do peso do corpo? Aqui a gente entende que ele fica em equilíbrio. Ok? É uma condição de equilíbrio. Como que a gente analisa isso matematicamente? Basta lembrar que o empuxo é o μ do líquido, aceleração gravitacional, volume de líquido deslocado. O que vai ser o peso do corpo? É o μ do corpo, a aceleração gravitacional, volume do corpo. Beleza aqui? Bem, como ele está totalmente imerso e a aceleração gravitacional é a mesma, a gente cancela. Portanto, o nosso primeiro caso, quando o corpo tem o empuxo e o peso iguais, nós entendemos que o μ desse corpo é igual ao μ do nosso líquido. Isso é o que permite o equilíbrio. Deixa eu trocar a caneta para dar mais destaque aqui, ó. Então, o μ do corpo é igual ao μ do líquido, ou seja, a massa específica deles se igualam. Deixa eu melhorar ali o vetor, né? Para a gente poder fazer as análises bem mais coerentes. Então, nessa daqui, os dois têm a mesma intensidade. No segundo caso, vamos reduzir este vetorzinho aqui, ó. No nosso segundo caso, olha lá o vetor do empuxo, olha o vetor do peso. Então aqui nós vamos atribuir que o módulo do empuxo é maior que o módulo do peso do corpo. Vou chamar só de PC por enquanto. Bem, se a gente levar pela mesma ideia, a equação é igual. O que vai alterar simplesmente é o sinal. Então aqui nós vamos ter que o μ, deixa eu trocar aqui só para pôr na ordem, ó, empuxo e corpo, líquido e corpo. Então o μ do líquido é maior que o μ do corpo. Se a massa específica do líquido é maior, ele tende a ir para baixo, a do corpo tende a ir para cima. Então aqui a gente entende que ele sobe. E ele busca uma nova posição de equilíbrio. Muito provavelmente ele vai ficar com parte desse corpo para fora, para que o equilíbrio se complete. Fala, como assim, professor? Massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. Se esse corpo tiver 0,8, menor que 1, ok? Então ele é 80% do valor da água. Então 80% dele fica dentro da água. Todos entenderam a ideia? Então vai depender do valor dessa massa específica, a densidade absoluta, né? Mais um link que eu colocarei para vocês aí, para resgatar um pouquinho, que é importante saber. Então a ideia padrão é essa: o μ do líquido maior que o do corpo, o corpo sobe. Quanto? O quanto ele é menor que o corpo. Se ele for 0,8 é 80% dentro, se ele for 0,5 é metade dentro, metade fora. Vai depender muito. O importante é entender que ele sobe. E por último, agora a gente tem a força-peso maior que o empuxo. E aí ficou claro então, né? Se agora o módulo do empuxo é menor que o módulo do peso do corpo, portanto, o μ do nosso líquido é menor que o μ do corpo. E ele então desce. Vamos colocar que ele desce. Professor, mas ele desce até onde? Aí é uma outra situação relativa que a gente poderia fazer por meio de cálculos, em questão de pressão, que quanto mais ele vai descendo, maior vai ser a pressão sobre ele, o quanto ele suporta, aí já é relativo. Dependendo, o corpo pode chegar lá no fundo e entrar na ideia dos fluidos não arquimedianos, mas enfim, isso é uma outra história. O importante é lembrar, as massas específicas são iguais, equilíbrio. Se a do líquido é maior que a do corpo, o corpo sobe. Se a do corpo é maior do que a do líquido, o corpo desce. Tá aí o nosso primeiro caso, que são os flutuadores. E aí fica claro de quem a gente pode falar agora. Vamos falar um pouquinho sobre as embarcações.
Bem, como eu disse para vocês, moçada, as aplicações ia trazer alguns objetos, né, que poderiam trabalhar com a ideia do empuxo. Falei as embarcações. Trouxe o navio, o submarino, o balão. Um iceberg, a não ser que você monte nele e vá embora, não é uma embarcação, mas de toda forma, assim, são 4 grandes exemplos que costumeiramente caem em vestibulares, né? O navio, eu já expliquei sobre ele na aula de densidade e pressão, né? Fiz um desenho lá, meio que vulgar, do Titanic, mas para poder dar uma ideia, como eu disse, vou pôr um link para vocês. O importante de lembrar é que, como ele é feito de aço e é oco, a massa específica do aço torna-se menor que a da água. Então a massa específica da água é maior. Então o empuxo joga ele para cima, como a gente acabou de ver no flutuador. Mas fala, poxa, um navio daquele tamanho, né, todo ele feito de metal, de aço, de ferro, enfim, e ele flutua? Sim, porque ele é feito, né, de pouco aço aqui ao redor e oco por dentro, tem muito ar ali. Então ele torna a massa específica do aço menor que a água, assim flutuando. A mesma coisa um submarino. E o submarino é a maior aplicação do flutuador que podemos ter, porque ele consegue ir para dentro do mar, ficando em equilíbrio, ele consegue ir cada vez mais para baixo, ele consegue subir, ele trabalha em cima das 3 aplicações que nós vimos. Para que o navio faça isso, ele tem uma espécie de bolsões, vamos assim dizer, né? Nas suas laterais, que existe uma comporta que se abre, a água entra. Então, quando ele quer controlar a altura que ele está, ele vai enchendo esses bolsões que ele tem aqui, essa estrutura, de água. Quanto mais vazio, né, quanto mais ar tiver ali, maior a tendência dele ficar na superfície. Quanto mais cheio, mais profundo ele vai indo. Então é a principal aplicação. Outra aplicação nossa é o iceberg. Como que funciona? Bem, a densidade do gelo, né, a massa específica, ela é menor. Então aqui nós temos a mesma coisa. A massa específica do gelo é menor que a da água. Então é a mesma ideia aqui do navio. Com isso, ele flutua. Mas, geralmente, é apenas 10% a diferença. Que é aquilo que a gente discutiu. Se fosse 50%, era 50% fora, 50% dentro. Metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro. O iceberg só fica com a pontinha, só 10%. Já que as massas específicas, né, a densidade absoluta, são muito próximas. E o outro exemplo é o balão. O balão, por mais que tenha ar dentro e ar fora, dentro, como vocês já bem sabem, ocorre um aquecimento. Ou seja, aquece aquelas moléculas de ar. Como a nossa massa específica é massa sobre volume, e volume tem uma relação de proporção direta com temperatura, quanto mais quente estiver, maior é o seu volume. Sendo maior o volume, menor é esta massa específica. Então ele fica mais leve e sobe. É por isso que os baloeiros eles têm 2 dutos, né? Jogar ali o fogo, esquentar ou jogar um ar frio, que ele vai controlando a altitude. Bem, essas são as principais aplicações que aparecem nos seus vestibulares. Aqueles que gostam de aprofundar, principalmente de uma engenharia, procura a roda de Falkirk, o chamado elevador de navios. Bem, nós temos bastante situações do empuxo quando vai baixando o nível, né, com o navio elevando o nível, ou seja, que eles chamam de elevador, né, na vertical. Só que esta roda fica na Escócia. É uma das coisas mais lindas que nós temos na engenharia. Ela pega 2 níveis diferentes. Vem do mar para um rio, alguma coisa no sentido. Então ele entra nessa roda e essa roda gira jogando o rio para um nível mais baixo. Dê uma pesquisada, vale a pena. Bem, vamos ficando então por aqui. Espero que tenham gostado dessa nossa videoaula, das aplicações que eu trouxe para vocês hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, não se inscreva. Ou não se esqueça, se inscreva. Ative os sininhos de notificação para saber sempre quando eu vou estar lançando um novo vídeo. Bem, não deixe de comentar, compartilhar, curtir, porque isso engrandece demais o canal e me ajuda a levar um conteúdo de melhor qualidade para vocês.
Bem, vamos ficando por aí. Qualquer coisa, deixa um comentário, deixa um contato, siga as redes sociais, Paralelo de Física, Instagram, Facebook. Lá podemos conversar um pouquinho mais. Vamos nessa então. Forte abraço e um beijo no cérebro.